Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Meus caros irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos mais um encontro de Jesus com uma pessoa. O que nós vemos de comum nesses encontros é sempre que uma pessoa se encontra com Cristo, aquela pessoa, ela volta mudada. Ela não permanece a mesma pessoa, porque se encontra com a vida, se encontra com a luz, se encontra com Cristo. No Evangelho de hoje, o evangelista narra para nós que um oficial do rei, cujo seu filho estava doente em Cafarnaum, ao saber que Jesus estava voltando para a Galileia, ele foi ter com Jesus. Interessante que esse oficial do rei, um homem pagão, sem fé, nós podemos imaginar ele, tendo um conhecimento de que existia ali na região um homem sábio, um profeta, um homem que fazia milagres, um homem que fez a multiplicação dos pães, um homem que deu a cura àquele cego, aquele mudo, surdo, um homem que fez a transformação da água em vinho. Ele conhecia a fama de Jesus, a sua fama de milagres. Então ele achou, esse homem vai poder resolver a minha situação, vai poder curar o meu filho. E ele foi atrás de nosso Senhor. Até aqui nós vemos uma fé natural. Ele acreditava que aquele homem poderia dar a solução na sua vida. E foi atrás. E quando ele se aproximou de Jesus, ele fez um pedido ao nosso Senhor. Ele disse: Jesus, venha à minha casa e cure o meu filho, porque ele já está para morrer. Interessante que ele pede para que Jesus vá até a sua casa. Porque aquele homem, ao conhecer a fama de nosso Senhor, ele conhece os seus milagres. Então ele pede que Jesus vá até a casa dele, para que ele possa fazer também um milagre com o seu filho. Aí aqui nosso Senhor faz uma queixa. Ele se dirigiu a esse homem, aos presentes que estavam ali, mas também essa queixa é para cada um de nós. Jesus fala: se não vedes milagres e prodígios, não credes. Quantas e quantas vezes nós somos assim? Nós só acreditamos quando nós vemos milagres. Nós só acreditamos quando tem alguma experiência sensível da presença de Deus, do cuidado de Deus. Mas quando vem a dor, vem o sofrimento, vem a perda, vem qualquer dificuldade, a nossa fé meio que cai pelo chão. Se não vedes milagres e prodígios, não credes. Como São Tomé. São Tomé, um dos 12 apóstolos, escolhido por nosso Senhor a dedo. Se estava mais perto de Jesus, era um homem que deveria demonstrar mais fé em nosso Senhor. Logo depois da ressurreição de Jesus, ele falou que não acreditava na sua ressurreição, quando os apóstolos manifestaram que Cristo tinha ressuscitado. Então ele disse: eu só creio se eu colocar o meu dedo nas suas chagas, na sua ferida, assim eu vou acreditar. Ele passou uma semana sem acreditar na ressurreição de Cristo. Uma semana depois, nosso Senhor aparece novamente para eles e diz: Tomé, coloca aqui o seu dedo nas minhas feridas. E aí que ele cai de joelho no chão dizendo: meu Senhor
e meu Deus. Ele acreditou porque viu. E aí nosso Senhor vai fazer um outro elogio, não a Tomé, mas vai dizer: bem-aventurados são aqueles que creem sem ver os milagres, mas que acreditam na palavra de Deus, como a Virgem Maria. Nós que estamos dentro da novena de Nossa Senhora é um modelo de fé para cada um de nós. Nossa Senhora foi aquela que acreditou na palavra de Deus. Quando Nossa Senhora, logo depois da anunciação, ela foi visitar a sua prima, Santa Isabel. Quando Santa Isabel encontrou com ela, Santa Isabel disse: bem-aventurada és tu que acreditaste. Bem-aventurada é a Virgem Maria que acreditou na palavra de Deus. Ela disse: eis aqui a escrava do Senhor. Deus falou que ela seria a mãe de Deus, ela acreditou. São Lucas, em outras passagens do Evangelho, vai dizer que a Virgem Maria guardava tudo no coração. O fato de guardar no coração quer dizer que ela se conformava com a vontade de Deus, ela aceitava a vontade de Deus. Quando ela perde o menino Jesus no templo, ela não entendeu aquilo, mas São Lucas diz, ela guardava tudo no coração. Nós podemos imaginar a Virgem Maria com o seu filho nos braços, já morto, lá na cruz, lá no Calvário, e ela se conformando com a vontade de Deus, aceitando a vontade de Deus. Ela tinha fé. Ela é a mulher da fé. E nosso Senhor, ao fazer essa queixa, o oficial do rei responde a nosso Senhor: Senhor, vinde antes que meu filho morra. É interessante que o que parece que esse oficial do rei diz assim para nosso Senhor: não importa a sua queixa, vamos logo, porque senão meu filho vai morrer. Se o Senhor continuar falando, o Senhor vai perder tempo. Aí nosso Senhor quer provar a fé daquele homem e vai dizer: vai, o teu filho vive. E aqui, meus caros irmãos, acontece algo sobrenatural. Aquele homem vai. Ele acredita na palavra de Jesus. Acreditou o homem na palavra de Jesus e partiu, e foi para a sua casa. Ele não esperou que Jesus fizesse ali um milagre. Ele acreditou que da palavra de Jesus iria sair um milagre, porque ele acreditou, o seu filho ficou curado, e ele foi. Se antes ele se aproximou de Jesus por causa da sua fama sobrenatural, que fazia milagres, podemos dizer da sua fé natural, agora ele se aproxima de Jesus porque ele tem fé na sua palavra. Ele acreditou e foi. E no caminho ele se encontrou com seus servos que disseram que o seu filho vivia. Ele então se perguntou o momento exato e ele percebeu que era na mesma hora que Jesus tinha dito: o teu filho vive. E aqui, impressionante essa parte, no qual o evangelista fala para nós: ele acreditou, e toda a sua família. Meus caros irmãos, aqui nós vemos o fruto da fé. O fruto da fé que levou para o filho dele a cura. O fruto da fé que levou para ele e também para toda a sua família a fé sobrenatural. Às vezes, Deus permite que aconteçam certas coisas na nossa vida para que nós possamos nos aproximarmos mais dele. Deus sempre sabe tirar de um mal um grande bem. Ele sempre fez isso. Deus aproveitou da doença desse filho, no qual levou esse oficial da fé, esse oficial da lei, a se aproximar, esse oficial do rei, a se aproximar de Jesus. Ele se aproximou e com isso ele conseguiu, através de uma dor, através da doença do seu filho,
não só a graça da cura do seu filho, mas a graça da fé, a vida eterna. Que nós possamos aprender, a partir desse evangelho de hoje, aprender a dar valor a tudo que Deus permite que aconteça na nossa vida. Que nós possamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, até mesmo da dor, do sofrimento, da perda. Às vezes Deus permite que isso aconteça na nossa vida para que nós possamos tirar um bem maior dali, para que Ele possa fazer um milagre muito maior na nossa vida. Se não fosse a doença do seu filho, aquele homem e toda a sua família não tinha encontrado a Cristo, não tinha encontrado a salvação. Quantas e quantas vezes, através de uma dor, no sofrimento, nós encontramos a Cristo, a salvação para a nossa vida. Aquele homem, ele acreditou, e toda a sua família. Aqui nós vemos que o fruto também da fé não é apenas uma experiência pessoal, uma experiência de cada um, mas o fruto da fé também é algo que transforma as pessoas que estão ao nosso redor. Quantas vezes, com a nossa fé, com o nosso exemplo, nós convertemos ou edificamos as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes, a salvação de uma pessoa, a salvação da nossa família depende de nós, da nossa fé, da nossa perseverança, da nossa intimidade com Deus. Muitas vezes a salvação da nossa família depende de nós. Então não vamos desanimar se muitas vezes nós somos os únicos na nossa família que somos cristãos. Os únicos que rezam, os únicos que vão na missa, porque às vezes Deus vai utilizar de você para converter toda a sua família, ou quem está próximo. Mas para isso, nós devemos nos aproximarmos de Cristo e escutar a sua palavra. Aquele homem escutou e acreditou, e foi. Ao ir, aconteceu um milagre no seu filho e também na sua vida. Que nós possamos acreditar na palavra de Deus, que é transmitida a nós pelo Papa, pelos bispos, pelos padres, que é transmitida a nós pela sua igreja. E ao escutar as suas palavras, não só escutar, mas ter fé e buscar viver na palavra de Cristo, acontecerá o milagre na nossa vida, de modo especial a nossa conversão e a nossa salvação. Que nesse dia nós possamos pedir essa grande graça a nosso Senhor, a graça do aumento da fé, dessa conversão para ser um verdadeiro filho de Deus e viver sempre para Ele na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.